Fala, galera ligada no canal À Beira da Quadra, mais um Bola de Segunda no ar, e hoje vamos falar de futebol americano. Saímos da bola redonda, vamos para a bola oval com o Guilherme Cohen. Guilherme, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Henrique, obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar de esporte, e ainda mais o vôlei que ele é presente aqui dentro da minha casa, né? Então, vai ser uma conversa bem bacana para a gente fazer um paralelo aí dos dois esportes. Boa, show de bola. Eu já montei meu cenário aqui atrás, como gosto muito de futebol americano, e vou acabar de colocar o meu uniforme do dia, então vou de Indianapolis Colts para a nossa conversa. Vai de boné, eu vou de camisa azul, vamos combinar então. Bom, a minha influência é total Peyton Manning, foi quando eu comecei a me interessar pelo futebol americano, então não tinha como escolher outro time, era impossível. Guilherme, para a gente começar o nosso papo, se apresenta aí rapidamente, quem que é o Guilherme Cohen? Então, eu sou árbitro de futebol americano já tem 8 anos, eu apito campeonato brasileiro, campeonato estadual, campeonatos regionais, já cheguei até a apitar em Israel a abertura do campeonato israelense, quando eu fiquei um tempinho lá. E hoje eu sou instrutor do primeiro curso de formação de árbitros de futebol americano. A gente está fazendo um curso totalmente online, até por causa da pandemia. E a gente está formando árbitro para 18 estados do Brasil que tem o futebol americano regularmente. Então, está sendo uma experiência muito bacana para elevar o nível da arbitragem no Brasil também. Show. Bom, antes da gente entrar no futebol americano em si, que eu quero te perguntar algumas coisas, quais foram as suas vivências em outros esportes antes de descobrir o futebol americano? Então, eu joguei muito tempo futsal, tem um clube bem tradicional aqui perto da minha casa, eu joguei futsal acho que dos meus 4 até os meus 11 anos lá, depois eu fui para outro clube e tal, então eu sempre joguei futebol e futsal, futebol, futsal, futebol, futsal. Foram assim, basicamente a minha base, porque o meu pai foi diretor de clube aqui em Petrópolis, que é onde eu moro, no Rio de Janeiro, então sempre foi uma questão mais de... A gente viveu, sempre respirou muito esporte, né? Era sábado e domingo no clube sempre. E sempre foi uma experiência muito legal, né? Mas aí, com o passar do tempo, assim, eu fui descobrindo outros esportes, né? Cheguei a descobrir o futebol americano com 12 anos e tal, e eu gostava bastante de basquete também. Então, eu sempre também dei muita sorte de ter amigos na escola que gostam bastante de outros esportes, então eu sempre fiquei rodando assim bastante para conhecer mais sobre outras modalidades. Legal. E aí, bom, você falou que descobriu o futebol americano aos 12 anos, e como que foi, como que apareceu na sua vida? Então, eu estudava numa escola que tinha uma banda marcial que ia sempre para Disney, né? E regularmente meus amigos iam com a banda para Disney, e aí eles voltaram com uma bola de futebol americano uma vez, e a gente estava brincando no recreio num dia assim, aí era começo de setembro, aí um dos meus amigos falou, cara, domingo tem jogo. Futebol americano, você é louco. Aí eu deitei assim, num domingo, depois de almoçar, botei na época era no Band Esportes, né? Aí eu comecei a assistir, aí eu comecei a gostar, falei, cara, isso aqui é muito maneiro. E aí foi assim, consumindo futebol americano basicamente 24 horas por dia desde 2007. E aí eu comecei a me apaixonar, assim, eu falei, cara, e aí eu comecei a nem gostar mais tanto assim de futebol e de futsal, e eu fiquei, foi um negócio assim que me arrebatou, e eu falei, cara, é isso que eu gosto, é isso que eu quero muito, e aí eu comecei a jogar e até chegar na arbitragem, assim, mas aí a gente vai conversando isso ao longo do nosso bate-papo, mas assim, cara, foi um negócio que, sabe aquele negócio de paixão à primeira vista, assim, e aí já passa a ser um negócio muito natural de estar vivendo futebol americano, de respirando futebol americano e querer cada vez saber mais. E bom, você falou que eu quero chegar ainda na sua trajetória como árbitro, mas você começou a jogar, e você chegou a jogar profissionalmente no Brasil ou não? Então, chegar a jogar, em 2007 eu comecei a ver, né? Em 2010 tinha um pessoal que eles iam nas escolas falando que estavam montando um time e tal, e aí eu achava que eu tinha um conhecimento de futebol americano magnífico. Eu falei, não, eu quero jogar com esses caras, eu quero ser um Ray Lewis da vida, eu quero bater em todo mundo, eu quero ser
chegar em futebol americano universitário, porque na época eu tinha 17 anos, né? 16 anos, 17 anos quando eu comecei a jogar. Eu falei, não, eu vou chegar no futebol americano universitário, eu vou chegar, só que eu era muito preguiçoso, né? Era bebendo Coca-Cola e comendo traquinas o dia inteiro, né? Então eu acho que esse tipo de alimentação não ia me levar a futebol americano universitário. Né? Sim. Aí eu joguei de 2010 a 2015 no Petrópolis Wolves, né? A gente jogava a Liga Fluminense de Futebol Americano. Aí eu ajudava com tudo que dava, né? Eu jogava na defesa, chutava, ajudava a coordenar os atletas novos. Então, assim, era um pouco de faz tudo, né? E assim, aí eu cheguei até a ser selecionado na época, bem nos primórdios, assim, para a seleção do campeonato. Pô, foi uma das maiores alegrias da minha vida. Assim, eu falei, caraca, tô numa seleção de campeonato. Pô, foi... Sou bom mesmo. Eu sou diferenciado, cara. Pô, eu sou o futuro do futebol americano no Brasil. Talvez eu até fosse, né? Mas não jogando. Mas aí eu fiquei meio, putz, eu não. Aí quando em 2015, assim, eu já falei, acho que não é mais para mim isso, não. Cobra muito o corpo. Ser atleta nunca é fácil, né, velho? Independente da modalidade, exatamente. Tem que dedicar 100%, né? E como é que deu esse estalo para virar árbitro? Porque você podia ter escolhido, sei lá, virar um treinador. O meu avô, por parte de mãe, ele foi árbitro de futebol no Rio Grande do Sul, assim, e aí todas as vezes que eu encontrava com ele, que eu conversava com ele, a gente conversava muito sobre a arbitragem, né, de futebol. E aí eu falei, cara... E eu comecei a ver na televisão os árbitros de futebol americano, o cara chegava, anunciava na frente, usava um boné diferente. Eu falei assim, cara, eu acho que eu quero isso aí. Eu acho que eu vou querer. E aí, quando a gente estava jogando a Lifa, que era o campeonato que a gente jogava pelo Petrópolis Wolves, era um campeonato, assim, amador, mas o pessoal achava que era... A gente achava que era a nossa NFL, né? E aí, quando foi 2012... a gente fez a nossa própria clínica de arbitragem, a gente ainda chamava de clínica ainda. Aí a gente falou assim, pô, o time que estiver folgando vai apitar o jogo, né? Aí... Só que na época, assim, eu já gostava muito de regra, porque eu ficava estudando regra, assim, eu não entendia nada. Eu olho para trás, hoje eu sinto até um pouco de vergonha. Mas, tipo, eu olhava e falava assim, caraca, eu apito muito, porra, apito muito. E aí eu falei, cara, não, eu vou apitar isso aí. Sei muito de regra e tal. Aí quando foi 2012, me chamaram para apitar um jogo em Teresópolis, que é aqui perto de Petrópolis, 1 horinha de carro. E minha mãe não deixava eu ir de jeito nenhum. Pô, tinha 17 anos, época de Enem, porra. Eu falei, não, mãe, deixa eu ir, pelo amor de Deus. Ela, não vai, não vai. Aí teve uma final em Itaperuna. Eu falei, mãe, estão me chamando para apitar uma final, cara. Aí ela, não, você não vai. Aí eu falei, já é. Ela falou, quando você fizer 18 anos, tu vai querer fazer. Cara, deu 18 anos, começou a Lifa 2013 e aí eu falei, não, cara, eu quero apitar. E aí fiz o meu primeiro jogo e a partir daí eu não parei mais. Aí de 2013 para cá eu apitei todos os anos tirando 2020, né? Porque no Brasil só tiveram poucos jogos por causa da pandemia, mas foi um negócio assim que de 2013, né, a 2015 eu jogava e apitava, aí de 2016 em diante eu comecei a só apitar. Sim. Cara, você comentou aí no início que você apitou final do Campeonato Israelense, como é que foi? Foi a abertura, né? O que aconteceu? Eu fui para... Em 2019, eu estava me preparando para fazer um intercâmbio em Jerusalém, né? Ficar lá um tempinho. Até por causa da religião e tal, eu queria ver como é que era a experiência de morar fora, conseguir umas vantagens lá com o pessoal que organizava. E aí E assim, Israel é um país muito pequeno, né? Então as coisas são relativamente perto. Aqui no Brasil, quando eu vou apitar um jogo, o jogo mais perto da minha casa é no mínimo a 1h20 da minha casa. Lá em Israel, eu desci a rua, tinha o campo que foi uma doação do Robert Kraft, né, que é dono do New England Patriots, que é o Kraft Center, Robert Kraft Sports Campus, que é um centro assim que tem um campo profissional de futebol americano, um campo profissional de futebol e um campo para categoria de base. Então, assim, cara, uma estrutura muito maravilhosa, assim, placar eletrônico, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Tanto que eu optei a minha vida inteira, eu marcando o tempo no relógio,
E quando eu vi um relógio assim digital, eu não sabia nem muito bem como é que funcionava para avisar para a galera, porque era um negócio meio diferente. Mas aí tipo assim, quando a menina da agência confirmou para mim, ó, você está confirmado para ir para Israel em outubro. Eu mandei mensagem para a Federação Israelense de Futebol Americano e eu falei, cara, eu sou brasileiro, apito futebol americano na época tinha 7 anos, né? 6, 7 anos, e eu tô indo para Israel, eu vou ficar no bairro tal, e eles falaram, pô, é muito pertinho daqui e tal, e, cara, era realmente muito perto, assim, era descer 2 escadas, uma ladeira, e tava no campo. E aí, cara, foi muito bom, assim, porque eu optei em uma cidade perto, né, e aí eu optei toda a pré-temporada, né, eu fiquei lá de começo de outubro até começo de dezembro, e aí a temporada começou a pré-temporada começou em 8 de novembro e a abertura foi 28 de novembro. Então, assim, a quantidade de jogos que tinha era um negócio surreal. Eu optei de verdade 20 dias e optei basicamente 8 jogos. E aí eu fui escalado para apitar a abertura do Campeonato Israelense. Era Jerusalém contra Haifa. E aí eu falei, cara, isso aqui é muito maneiro. Só que aí, tipo, já tava no final para mim, aí eu sabia, tanto que foi o jogo que eu acabei o jogo, fui para o aeroporto para vir embora. Eu tentei até estar em Portugal, mas eles nem me responderam, o pessoal lá era eu com o Instagram para responder. Nossa, que legal, velho. Deve ter sido a experiência de outro mundo, assim, né? Cara, é diferente, quando você apita em inglês, assim, porque sempre tem a minha vida inteira falando português, né? E aí, você apitar em inglês é diferente, né? Às vezes os caras acham que você não vai entender o que eles estão falando, aí você ouve e você fala, pô, deixa para lá, não, deixa ele fingir que eu não sei o que está acontecendo aqui, mas é uma experiência sempre muito muito difícil, cara. Ainda mais que é outro país, às vezes os caras falam um hebraico, a única frase que eu sabia falar em hebraico era Nilo Medaber Ivrit, que aí eu não sei falar hebraico. Aí eu ficava. O cara podia falar hebraico comigo, me xingar hebraico, eu não queria saber. Bom, vamos voltar pro Brasil. Antes da gente entrar aí na questão do curso de formação, que eu acho que é um tema bem legal para a gente falar aqui também. Como é que você vê o cenário do futebol americano no Brasil hoje? É lógico que o cenário evoluiu muito em pouquíssimo tempo, né? Sim. Mas como é que você enxerga hoje o futebol americano no Brasil? Cara, eu acho que é uma potência, né? A modalidade de futebol americano no Brasil. O brasileiro tem muito disso de gostar muito da cultura do americano, né? Você pode ver que a NBA está tomando proporções gigantescas aqui no Brasil e eu acho que a NFL é um produto que ainda vai cair nas graças do brasileiro. Talvez haja algumas restrições assim em relação ao desenvolvimento do futebol americano para o grande público, porque um jogo geralmente são 2 horas e pouquinho, 3 horas, e você ocupar isso numa grade de TV aberta é muito difícil. Mas eu vejo assim, cara, pessoas muito bem intencionadas, tipo, obviamente, em qualquer esporte vai ter gente que é do bem e gente que não é. Então a gente tem que se preocupar com as pessoas que estão preocupadas em fazer alguma coisa pelo esporte, né? Agora tem a Liga BFA, que tem pessoas que eu acredito muito que vão conseguir alavancar o futebol americano no Brasil, já conseguiram emplacar a final na ESPN em 2019, agora mudou a direção da Confederação Brasileira de Futebol Americano, também acredito que eles têm potencial para trazer coisas boas para a nossa comunidade. Eu sou um cara que, assim, eu particularmente, eu já vi muitas pessoas prometendo muita coisa, mas eu sempre acredito que o próximo que vai vir pode colaborar com alguma coisa para o nosso esporte. Então, eu não. Eu fico com aquele pé atrás, né? Mas eu não vou deixar de acreditar que essas pessoas podem colaborar com a nossa comunidade. Assim, e eu sei aonde eu me encaixo, eu sei o meu papel e o que eu posso fazer pelas pessoas para conseguir melhorar a comunidade. Eu acho que se cada um se dedicar um pouquinho, vai dar certo. Mas eu acho que a gente está no caminho. A gente pode ver que a NFL aí, acho que é o terceiro maior mercado de consumo de futebol americano fora dos Estados Unidos. Acho que só perde para o México e para a Alemanha. Se você considerar que o México tem futebol americano há 100 anos. A Alemanha teve a NFL Europa nos anos 90, anos 2000, alguma coisa assim. E agora eles estão voltando com uma liga profissional lá na Europa. Então, já são países que já são muito mais estabilizados. Nós somos um país de terceiro mundo que tá consumindo muito futebol americano. Hoje, você vê muita gente na rua com camisa de futebol americano, você vê gente com boné de futebol americano e cada vez consumindo mais conteúdo, seja nas redes sociais ou seja em produtos. Sim.
Bom, eu falei que a evolução foi muito rápida, porque eu me lembro que aqui em BH era Minas Locomotiva, e eu lembro de ter ido a um jogo no campo da PUC, né, a Universidade Católica aqui, e, bom, sei lá, deviam ter 20 pessoas assistindo o jogo, tirando familiares, etc. E eu me lembro de uns 2 ou 3 anos depois, eu fui na final do campeonato, no Mineirão, e com muita gente, Sim. Não é possível. Como é que o futebol americano em Minas cresce muito rápido. O futebol em Minas cresce muito rápido. Hoje o Minas Locomotiva é a América Locomotiva. Tem o Galo Futebol Americano também. Em 2019 eu ter a final do Campeonato Mineiro na Arena Independência. Inclusive, deixar aí minha reclamação, porque eu nunca vi uma água no chuveiro tão quente, queimou até meu pé lá na Arena Independência. Então, assim, cara, negócio de maluco, cara. Estrutura, assim. Já apitei em tudo que é campo, você pode imaginar. Já apitei no interior de Minas, em São João do Nepomuceno, que o vestiário era para uma pessoa por vez. E aí você apita numa Arena Independência, você fala, putz, a gente está num caminho legal. Então, assim, o futebol americano em Minas cresce muito rápido, cara. Tem pessoas muito bacanas e muito bem intencionadas aí. Os campeonatos são sempre bem organizados, com bons campos. Tem jogo, às vezes, no Sesc Venda Nova também, que é uma estrutura que recebeu o Brasil na Copa do Mundo de 2014. Então, cara, vou te falar que Minas tem uma das melhores. Minas, Belo Horizonte, assim, tem uma das melhores estruturas que eu já fui em relação ao futebol americano. Legal. Você consegue elencar, assim, quais são os principais polos de futebol americano dentro do Brasil? Sim, cara. Eu acho que, assim, hoje o sul do país, e eu digo o sul de uma maneira muito, muito forte, assim, tem uma estrutura muito boa. Eu acho que Santa Catarina hoje, os lugares que têm as federações assim, muito bem organizadas, muito bem estruturadas, conseguem ter futebol americano mais desenvolvido. Por exemplo, o Paraná, eles até se intitulam Football State, né, o estado do futebol americano, porque o primeiro jogo de futebol americano que teve no Brasil foi lá, e eles têm um campeonato estadual com muitos times, muitos jogos. Um árbitro, por exemplo, lá faz 62 jogos por ano. Aqui no Rio de Janeiro, se você tem que ralar pra caramba, você faz 20. Então, tem bastante jogo no Paraná. Santa Catarina é um estado que tem muitos times também, está desenvolvendo muito rápido. Tem o T-Rex, que já foi campeão brasileiro em 2016, e tem um programa de futebol americano muito forte, foi vice-campeão brasileiro em 2019. E no Rio Grande do Sul é um futebol americano. Eu acho que eles têm um pouco menos de tradição relacionada ao Paraná e Santa Catarina, mas eles têm um futebol americano muito forte em Santa Maria Soldiers, que é uma potência do futebol americano, uma cidade bem lá no interior do Rio Grande do Sul, longe de Porto Alegre, mas que eles têm uma estrutura bem bacana também. E o Sul ele é muito forte. Assim. No Nordeste tem o João Pessoa Spectros, e o Recife Mariners e o Ceará Caçadores, que são os 3 grandes times do Nordeste. Também tem o Bulls Potiguares, que faz a 4ª força lá em Natal. Mas o João Pessoa Spectros já vem chegando aí nas finais, foi campeão brasileiro em 2019, vice-campeão brasileiro em 2018. É um time com uma estrutura muito boa também. Então, eu acho que esses são os principais lugares. Assim. Ainda tem Rio de Janeiro, que tem os times Flamengo, Vasco, São Paulo tem o Corinthians, mas eu acho que polo, assim, que você fala, cara, aqui tem os times que são cascudos, são esses aí. Minas Gerais tem o Galo e o América, mas o Galo é um pouco mais recente, nesses times que eu tô falando já são um pouco mais tradicionais, já existem um pouco mais de tempo. Também tô falando com um pouquinho de dedos também, porque vai que o pessoal fica chateado também, né? O Guilherme não falou que o meu time lá em tal cidade não é potência. Não é isso, ele tá falando de polo, tá falando de polo de futebol americano. Então, eu acho que essas são as grandes referências de futebol americano hoje no Brasil. Legal. Bom, queria ver com você uma questão. A gente tem um outro quadro aqui no canal que é só sobre arbitragem de vôlei. E aí dentro desse quadro, eu estava tendo uma conversa outro dia com o Alair, que é o coordenador de arbitragem da Federação Mineira de Vôlei. E a gente estava conversando de formas de popularizar mais a regra do jogo em si, né? Uma sugestão que ele comentou seria talvez ter um comentarista de arbitragem de voleibol nas transmissões, principalmente do Sport TV, que é quem passa voleibol para o grande público no Brasil. Você acha que é interessante algo nesse sentido dentro da ESPN, que é quem transmite aqui no Brasil? Cara, eu acho fundamental, assim, para te falar a verdade. Eu vou até te dar um exemplo, assim, inclusive ESPN, se você quiser me chamar, eu estou totalmente aberto, formado em jornalismo, só chamar que a gente vai. Mas a questão é assim,
o comentarista de futebol americano no Brasil, e eu digo comentarista de NFL, eles sabem muito. Sabem muito. Você tem que saber muito para ser comentarista. Eu comentei no Esporte Interativo, na época que teve o Esporte Interativo, a NFL no Esporte Interativo. Então, assim, eu acho que o cara ser comentarista de futebol americano, entender bastante de tática, entender bastante da história do futebol americano e saber transmitir isso para o público é interessante. Mas quando existem jogos importantes, por exemplo, teve a final do College Football, as semifinais e a final do College Football transmitidas pela ESPN, e, cara, o Twitter pegando fogo, assim, do pessoal falando de algumas jogadas e tal. E, assim, eles têm no ponto deles o comentarista de arbitragem dos Estados Unidos, mas eu não sei se eles estavam tendo esse retorno porque eles estavam fazendo algumas transmissões de casa, né? Sim. Então, assim, tiveram alguns lances em que os caras são comentaristas de futebol americano, mas eles não são árbitros. Então, eles não conseguem interpretar algumas chamadas em campo que, para mim, assim, muito claro que aconteceu uma falta ali, e aí o cara vai e fala assim para o público: olha, eu acho essa marcação muito questionável. Cara, a marcação no campo foi perfeita. Foi perfeita. E aí o cara fala: putz, essa marcação aqui eu não concordo, foi sem querer. Cara, sem querer também é falta, cara. Sem querer também é falta. Acontece. Então, assim, isso inflama as pessoas de uma forma que vilaniza a arbitragem. Entendeu? E eu acho que isso é muito, muito negativo nesse aspecto. Então, assim, se tivesse alguém só para falar: olha, aqui aconteceu isso, isso e isso, iam evitar coisas que a gente poderia não perder tempo explicando para uma pessoa ou outra pessoa, e a gente poder explicar para uma quantidade muito maior de fãs de futebol americano. Sim, eu também acho que é fundamental para qualquer modalidade, assim. Talvez até, durante o jogo é complicado, vai ter mais um cara ali na transmissão. Contrata o cara, ele faz pílulas ali para colocar durante algum programa específico sobre a modalidade. Acho que ia ajudar muito. Ia ajudar demais, e a galera ia entender melhor, e talvez mais pessoas iam se interessar em ser árbitro, e isso ia se retroalimentando o tempo inteiro ali, né? Exatamente, até porque o futebol, tem gente que já não consegue mais jogar porque você tem que malhar todo dia, tem que estudar playbook, que não sei o que, e às vezes o cara tem a condição de arbitrar, que é você entender as regras, se movimentar legal e tal, e você ter a chance de continuar participando ativamente da comunidade do futebol americano no Brasil. Então acho que isso também pode ser um grande atrativo para o pessoal que quer continuar participando, mas não sabe como. Então fica a dica aí para a ESPN, quem sabe chama nós. Guilherme vai ser contratado em breve. Guilherme, fala pra gente aí sobre o curso de formação que você comentou no início. Então, o curso, cara, eu vou te falar que ele começou com uma ideia muito pequena, assim, em relação a tomar. Porque eu estou fazendo o curso junto com a Giane Pessoa e o Marcos Gomes. A Giane, hoje ela é árbitra de Santa Catarina, o Marcos, ele é árbitro do Distrito Federal. E aí eu falei com eles: cara, eu acho que a gente precisa dar uma chacoalhada nas nossas equipes de arbitragem e trazer mais gente para perto, sabe? Porque a gente tem muita perda de árbitros, seja por trabalho, seja por família, ou porque às vezes o cara já não quer mais mesmo, e a gente repõe muito pouco. Então eu falei: cara, vamos aproveitar esse tempo e vamos fazer um junto nós três. E aí eles falaram: fechou. A gente começou a programar assim o curso. Eu falei: vamos fazer um negócio. Eu sei que tem um monte de gente que é diretor de arbitragem e esses caras estão muito ocupados, ainda mais por pandemia. O cara às vezes é empresário, não consegue nem mais pensar em arbitragem. Vamos fazer o seguinte: vamos oferecer para os diretores de cada estado. Se eles falaram que não, cara, certo, então a gente parte para outro, não tem problema, a gente não forma para o cara. E, cara, assim, a gente teve uma aceitação muito rápida, assim. O pessoal falou: não, pode fechar, tamo junto. E aí a gente começou a programar, a gente começou a receber os apoios, assim, das instituições que são relevantes hoje no Brasil, que é a ANAFAB, que é a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol Americano, da Confederação Brasileira, da Liga BFA, que hoje é a maior liga de futebol americano do Brasil. A gente começou a receber apoio dessas entidades para a gente dar sequência no curso, e aí a gente começou a divulgar e foram 193 inscritos, assim, foi um número muito acima do que
muito acima do que a gente estava esperando. A gente estava esperando no máximo 100 no último dia e tal, e aí quando bateu 100, assim, com 15 dias de curso. Então a gente conseguiu fazer um trabalho de divulgação muito legal e atingir exatamente as pessoas que a gente queria, que são pessoas que já tinham envolvimento com o futebol americano, seja por causa da NFL ou por causa do futebol americano do Brasil, e que talvez não tivessem mais condições de jogar, e trazer eles para perto da gente para eles aprenderem um pouco mais de regra. E assim, todo o nosso curso, cara, ele foi pensado de ponta a ponta, porque eu já dei palestras em Minas Gerais, aqui no Rio, já dei palestras online para o pessoal de Santa Catarina, e a gente já reparou muita coisa, assim, a Giane já deu muitas palestras, a Giane, árbitra de 2 Copas do Mundo de flag football, e a gente começou a reparar que a gente sabia como passar esse conteúdo para quem tinha o básico da regra e não tinha ninguém como referência, assim, na arbitragem que pudesse ensinar. Então foi quando a gente falou, cara, vamos fazer esse curso de tal jeito. E, cara, tudo que a ordem cronológica que a gente fez, das 10 aulas, cada aula vai se encaixando uma com a outra para o cara chegar no final do curso com uma base muito sólida para ele ter condição de continuar estudando e ser um árbitro de futebol americano futuramente. Legal. Bom, acho que esse final aí você tocou no ponto principal do continuar estudando, né? Porque eu fui árbitro de vôlei durante 1 ano aqui em Minas Gerais e depois optei em ir para a carreira como treinador. Mas, putz, ser árbitro não é fácil, né, velho? Não é fácil, não. Tem que estudar pra caramba. O vôlei, eu acho que ele tem uma regra que quando o árbitro está em dúvida, ele pode voltar o ponto, né? Alguma coisa assim. Sim. Então, só que eu penso, quando me falaram isso, eu falei, cara, que doideira. Imagina, o jogo tá pegando fogo, às vezes o negócio é muito claro, aí o árbitro fala, não, vamos voltar ao ponto. Cara, isso aí deve dar uma perda no gerenciamento do jogo, que deve ser uma loucura. Mas, assim, é uma regra bem interessante, assim. Às vezes tem jogo que a questão tá muito difícil e tal, mas arbitrar vôlei, o pessoal deve achar que é fácil, que é só ficar lá em cima do totemzinho. Não sei nem se é totem, deve estar falando a maior besteira do mundo. Não, mas pode chamar de totem, cadeira. Tá lá na cadeira, ou ficar só vendo bola na linha e tal, mas deve ser assim, porque é tudo fração de segundos, né? Então. É muito rápido. É muito rápido. E muito detalhe de regra também, que não é fácil. Cara, então, beleza. A pessoa foi lá, fez o curso, saiu do curso, ela já tá apitando, como é que ela faz? Então, uma das coisas que a gente propôs, tá, para os diretores de arbitragem é que eu, a Giane e o Marcos, a gente vai montar um feedback de cada pessoa dos 100 e poucos inscritos, dos 190 inscritos. Assim, tem gente que já sinalizou que não quer apitar, só tá vendo porque quer aprender um pouco mais de regra. Assim, quem quiser apitar, a gente vai passar o feedback para o diretor local do estado dele. Então, por exemplo, o Henrique de Minas Gerais está fazendo o curso. Eu vou passar o feedback pro Pedro, que é hoje o presidente da Associação de Árbitros de Minas Gerais. Eu falo, o Henrique, cara, estudioso, é um cara muito atencioso, tira bastante dúvida, consome bastante conteúdo, então eu acho que é um cara que tem futuro. Porque assim, cara, a gente no olhar, no tato, assim, a gente já consegue saber quem tem potencial e quem não tem. Mas assim, a gente está vendo que a turma está surpreendendo muito a gente. Muito, porque é uma galera muito engajada, que está estudando muito. A gente preparou materiais de conteúdo, assim, cara, com conteúdos de altíssimo nível para eles, testes que os árbitros da NCAA fazem, testes que os árbitros da NFL fazem, vídeos que a Federação Internacional disponibiliza, tudo assim, mastigadinho, que é só o cara clicar no link, abrir e estudar. Então, a gente preparou um sanduíche de conteúdo para eles terem a maior quantidade de imersão possível. Uma curiosidade que eu tenho, porque assim, aí comparando com o vôlei de novo, no vôlei, quando você faz o curso de arbitragem, você se torna um árbitro aspirante a regional, e aí o vôlei tem a vantagem de ter diversas categorias de base, diversas idades, e ali o cara vai apitando, e aos poucos ele vai crescendo dentro da carreira, fazendo outras provas, até se tornar um árbitro nacional ou internacional, enfim. Como que faz isso no futebol americano? Porque tem muito menos jogo, né? Sim, a quantidade de jogos é infinitamente menor, mas, assim, uma coisa que eu aprendi até por experiência própria é que se você se dedicar, você se preparar, você está pronto para as oportunidades, você vai chegar onde você quer chegar. Quando eu comecei a apitar, só fazendo um paralelo rápido, quando eu comecei a apitar lá na LIFA e tal, cara, meu sonho era apitar com os caras do Rio.
Jean-Pierre Soares, que é um dos melhores árbitros mais antigos do Brasil, Daniel Vasquez, que é o cara, minha referência, eram caras que eu queria apitar com eles. E, cara, nunca acontecia. Isso de 2012 a 2017. Teve um dia que o Jean-Pierre me ligou e falou, cara, tô precisando de 2 árbitros aqui no amistoso para apitar com a gente. Cara, eu cheguei antes, primeiro a se arrumar, primeiro a fazer os procedimentos todos. Eu estava pronto tecnicamente, fisicamente. Não, fisicamente eu estava meio gordinho naquela época, mas eu tava pronto. E aí, depois do jogo, os caras falaram, pô, cara, você mandou muito bem, parabéns. Então, o Jean, que é o cara que escala, já estava de olho em mim. Então, assim, ele sabia que eu tinha como colaborar. Então, assim, hoje, o cara, quando começar, provavelmente ele vai ter um primeiro ano com um pouquinho menos de jogos, até normalizar as coisas também. Às vezes ele vai pegar numa vaga de um cara que não pôde ir, um cara mais antigo, mas assim, eu vou sendo bem sincero, e isso é uma coisa que está acontecendo em todos os estados do Brasil. Quando o número de jogos caiu, eu vou te falar que o interesse da galera em estudar um pouquinho também diminuiu. Então, assim, se chega um cara que está estudando, está disposto, está com sangue nos olhos, cara, bem provavelmente eu vou falar para o diretor local, falar, cara, esse cara, coloca ele no joguinho só para você ver qual é, entendeu? E aí o cara vai pegando de joguinho em joguinho, tem que rever o vídeo, ler o livro de mecânicas para ver se o cara está se movimentando direito, e a partir daí ir evoluindo. Não tem como o cara chegar e, primeiro ano do cara, o cara vai fazer 40 jogos. É muito difícil fazer isso. Então, eu acho que o cara vai pegando jogos de pouco em pouco, até ele ganhar a confiança do cara que escala. Isso é muito importante. E seguir estudando e assistindo o jogo pra caramba também. Né? Cara, pô, eu mesmo, assim, a minha rotina de estudo é um negócio muito intenso, assim. Eu não apito desde novembro de 2019, não tem previsão de quando eu vou voltar a apitar, mas eu tenho comigo que quando os jogos voltarem, eu quero estar muito bem fisicamente. Então, assim, de 2018 para cá, eu já perdi 20 quilos, então foi um negócio que eu falei, não, eu quero estar bem fisicamente para fazer as chamadas legais. Segunda-feira, eu faço os testes da NCAA que a gente tem acesso, né? Que a gente comprou o acesso das NCAA. Terça-feira, tem o nosso grupo de estudos com os árbitros de Minas, Pernambuco, Distrito Federal. E depois desse estudo, já vou para o estudo dos caras da NCAA, tem um grupo de estudos. Na quarta-feira, eu não consigo ver tudo de terça, então já continuo estudando. Quinta-feira, eu já pego uns testes, que eu estou conversando com um árbitro americano, ele já me manda os testes, eu faço, envio para ele, a gente vai discutindo regra, e assim, cara, é muito vídeo. Eu tenho uma playlist no YouTube com 270 vídeos, assim, que eu cortei durante a pandemia, então, cara, vídeo, e aí vai entendendo o que está acontecendo em cada jogada, vai treinando seu olhar, então, se o cara achar que ele vai ler o livro de regras uma vez, fechou, tá pronto, cara, esse cara não vai chegar a lugar nenhum. Guilherme, aí eu vou te fazer uma pergunta bem de curiosidade mesmo, porque eu não sei nem se você vai saber me falar certinho. Como é que funciona a formação de árbitro nos Estados Unidos? Você sabe como é que funciona de cursos, de níveis, como é que o cara faz para chegar na NFL? Então, eu estava conversando bastante com alguns árbitros americanos para tentar entender como é que era o processo, né? Basicamente, você vai se filiar à sua associação de árbitros local. Então, vamos supor que o cara mora em Miami. Ele vai se inscrever, né, na associação de árbitros de Miami. Ele vai fazer alguns cursos de regra para se aprimorar. E todo ano vai ter os cursos de reciclagem. Todo ano vai ter esses cursos. Aí ele vai começar a apitar. Aí vamos supor que ele começou apitando jogo de criança, foi para de adolescente, assim, 14, 15 anos. Depois foi para os 16, 17 anos, que é a última série do high school, né, que é o ensino médio dos Estados Unidos. Depois disso, se ele estiver apitando muito legal, provavelmente ele vai ser indicado para alguma conferência menor da NCAA. Então pode ser Junior College, que é basicamente vamos chamar assim, do modo grosseiro, de quarta divisão. Depois ele pode ir para uma de terceira. Aí, quando ele quer evoluir e fazer contato com árbitros de divisões maiores, ele vai começar a frequentar clínicas de arbitragem dessas conferências. Então, eu sei que, por exemplo, agora em junho vai ter uma em Minnesota.
essa clínica é da Big Ten, que é uma das principais conferências do futebol americano universitário dos Estados Unidos. Então, ele vai começar a frequentar, aí provavelmente o diretor de arbitragem dele tem contato com esses caras, vai indicar ele e ele vai ficar pulando assim de conferência menor para conferência maior, até ele entrar no programa de desenvolvimento dos árbitros da NFL. E aí, o programa de desenvolvimento dos árbitros geralmente demora alguns anos, uns 4 anos, assim, pelo menos, para o cara vir a campo. E pré-temporada eles apitam um jogo ou outro, se eu não me engano, mas eles demoram um tempinho até você chegar na NFL. Mas assim, tanto que os caras, quando eles já chegam na NFL, eles já chegam na NFL basicamente acima dos 40 anos. Uhum. Se o cara começou muito cedo, ele chega na NFL só a partir dos 40 anos, porque é muito tempo você vivendo futebol americano universitário, você tem que estar muito bem ranqueado entre os árbitros da NCAA para você chegar lá. Não é muito fácil, não. Esses árbitros da NFL, eles vivem de arbitragem? Eles conseguem viver de arbitragem? Não, né? Não. Eles ganham um salário anual, se eu não me engano, mas e até um salário relativamente bom, mas eles têm as ocupações deles, né? Até saiu uma matéria um dia desses no jornal de Baltimore, que era o árbitro Adrian Hill. Ele trabalha na NASA e é árbitro da NFL. Então, assim, imagina a responsabilidade dele. É a pressão de fazer um foguete e a pressão de não fazer besteira na televisão no domingo, né? Que loucura. Uhum. Guilherme, como é que você vê aí os próximos passos, primeiro do futebol americano, depois da arbitragem, dentro do Brasil? Para onde que a gente tem que explorar para o esporte crescer cada vez mais? Cara, eu acho que o futebol americano no Brasil ele precisa de pessoas que estejam dispostas a colocar disposição nas atividades, assim, para conseguir chegar em lugares maiores, né? Eu acho que investir mais na base seria um projeto interessante para desenvolver o futebol americano no Brasil. Começar com flag football, que é um esporte até teoricamente mais barato, pelo menos para inserir o futebol americano na vida das crianças, seja em comunidade, seja em escola. Mas eu acho que o primeiro passo é aumentar o número de praticantes do Brasil, né? A gente sabe que para o cara começar a jogar futebol americano é muito caro, então vamos inserir essa criança num universo onde é mais barato, que ela pode jogar descalça, que ela pode jogar no campinho de terra, que ela pode jogar com uma bolinha menor. Não precisa ser tão profissional assim. Em Israel mesmo, quando eu apitei, cara, era um árbitro apitando, as crianças mesmo eram super, super honestas, então elas botavam um conezinho para marcar a bola, um outro conezinho para marcar a distância das 7 jardas, e, cara, elas não trapaceavam, era, super honesta, porque elas estavam brincando, elas estavam praticando esporte. Então, assim, lá eram, cara, 500 crianças em vários campos, assim, então eu acho que se a gente conseguir chegar em alguma coisa parecida com isso, numa grande cidade, por exemplo, como São Paulo, um sábado, ter 500 crianças jogando futebol americano, cara, a criança passa a semana inteira pensando nisso. Porque quando eu era criança, jogava futsal perto da minha casa, eu saía do treino no sábado, pensando no treino do outro sábado, no jogo, e aquilo era a minha vida. Então, assim, inserir uma modalidade nova para essas crianças terem mais uma opção de entretenimento. Eu acho que isso vai dar uma base legal para a gente ter mais fãs de futebol americano, para a gente ter mais atletas de alto rendimento, e com isso surjam mais times, mais campeonatos de base, para a gente começar a fomentar o esporte de baixo, né? Que a gente começou a fomentar o esporte de cima, no adulto. Sim. Então a gente tem que começar a construir a base para dar o suporte para o futebol americano adulto, né? Eu não chamo nem de futebol americano profissional, porque eu acho que o profissionalismo de verdade no Brasil ainda vai demorar um pouquinho, assim, de você ter times com todo mundo recebendo, vai ter um, vai ter dois, mas eu acho que 10, 20 anos, a gente tem a chance de talvez ter um campeonato mais equilibrado, mais profissional, se a gente levar em consideração o desenvolvimento que vai ter a partir de agora no futebol americano no Brasil. E, cara, para arbitragem, eu não espero nada menos do que pessoas que estejam dispostas a se doar à arbitragem. Hoje, a minha vida é futebol americano, a minha vida é arbitragem de futebol americano. Eu não tenho nenhum arrependimento com as escolhas que eu fiz em relação ao futebol americano. E eu não estou nem falando que as pessoas têm que viver o futebol americano, mas elas têm que estar dispostas a acreditar que isso faz diferença na vida delas e que você ir para campo no domingo, talvez você ficar longe da sua família no domingo, vai valer a pena, porque você está fazendo algo muito importante para o futebol americano.
e querer melhorar sempre, cara. Para mim, a maior questão do futebol americano hoje é cada jogada para mim é um grande desafio de não saber o que vai ter depois daquele snap, depois de começar aquela jogada, o que vai acontecer. Para mim é sempre um desafio e sentir que eu estou acertando esses desafios que o jogo propõe, para mim a maior marca de superação que eu posso ter como árbitro. Show de bola. Guilherme, já caminhando para o nosso final, tem 40 minutos já de papo, velho, passou Sim. voando. Uhum. Eu queria que você... Bom, vai que um cara que é fã de futebol americano caiu aqui no nosso vídeo e quer conhecer mais sobre arbitragem ou quer praticar futebol americano. Quais são os caminhos que ele tem que procurar, com quem ele tem que falar para ele começar a entrar nesse mundo? Então, vamos lá. Se você quer jogar futebol americano, eu acho que o primeiro caminho é você procurar se tem time na sua cidade. Se não tiver um time na sua cidade, procurar um time na sua região. Hoje é muito difícil você ter uma região que não tem um time de futebol americano perto, assim. Talvez uma cidade a 1 hora, alguma coisa assim. Ou se você não encontrar de jeito nenhum, procura a associação de futebol americano da sua região para perguntar para eles um lugar que eles podem te direcionar para você ter a prática, né? Ou se você for muito corajoso, você monta o seu próprio time de futebol americano na sua cidade e começa a convidar o pessoal. É assim que a maioria dos times surgiu no Brasil. Se você quiser apitar, procura árbitros, @arbitrosfabr, a gente troca uma ideia e o que a gente pode fazer para te ajudar, porque o curso já está em andamento, não tem mais como se inscrever, mas a gente consegue te direcionar pelo menos uns conteúdos para você ir se preparando para a próxima vez que tiver um curso. Então, conteúdo e disponibilidade das pessoas que querem te ajudar você vai ter. Então, não tem como você não adquirir conhecimento para virar um árbitro futuramente. Sensacional. Guilherme, quero te agradecer demais, velho, por ter, primeiro, dado desde o primeiro contato, já ter topado vir aqui conversar, né? Um canal de vôlei que, na verdade, não tem nem muito a ver, né? Mas a gente quer bater nessa bola entre os esportes. A gente deixou a bolinha hoje um pouquinho mais oval para conversar com você. Então, te agradecer demais pela conversa, porque também é um assunto que eu gosto demais, e manter as portas abertas aqui para sempre que a gente do vôlei puder ajudar o futebol americano em alguma coisa, saibam que temos um parceiro aqui também. Claro, cara. O prazer é todo meu quando você me convidou. Eu pensei, deve ser alguma coisa relacionada a fazer um paralelo do esporte e tal. Então, assim, cara, para mim foi um prazer enorme. Eu gosto muito de falar de futebol americano e poder levar até para outras diretrizes ou futebol americano em si. Então, cara, quando você quiser bater mais papo sobre futebol americano, se um dia você falar, cara, vôlei não quero mais, vôlei não dá, pode vir pro futebol americano que vai ter espaço para você também. Boa sorte aí na carreira de treinador, tomara que você chegue aí numa seleção brasileira e dê muita alegria para nossa nação, né? Valeu demais. Galera que tá assistindo aqui, muito obrigado, tamo junto. Passeiem aí pelo canal que tem conteúdo sobre vôlei, sobre basquete, karatê, bobsled, o que vocês imaginarem, a gente já conversou aí também. Fiquem atentos no nosso canal, beleza? Valeu, galera, até mais. Valeu.